Uma saudação amiga a todos vós, amigos e irmãos que connosco estáis através da Canção Nova neste programa Alianças com Santa Maria. Este programa que tem sido um verdadeiro encontro de Portugal com a sua história, com a sua cultura e com a sua monumentalidade. Este programa que tem sempre uma primeira parte com uma sapiencial aula de história proferida por Dom Francisco Serra Coelho, e uma segunda parte que também, como já o habituámos, tem sempre uma visita por um recanto do nosso Portugal. Como nós escutámos na primeira parte deste programa, esta aliança firmada, digamos assim, por Dom João VI, não tem um lugar próprio, não há um monumento que identifique o seu reinado com a aliança. Temos sim uma grande devoção dele, da família e do povo português a Nossa Senhora da Conceição. Esta devoção fez com que Dom João IV fizesse rainha Nossa Senhora e depois Dom João VI, com a sua partida para o Brasil, deixa-nos a Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição. Nós estamos aqui num cantinho do nosso Portugal, uma pérola do Alentejo. Estamos em Vila Viçosa. Este lugar que foi a casa da dinastia, digamos assim, de Bragança, de toda a família Bragança. Estamos aqui naquela que era a sua capela privada, a capela do Palácio Ducal. E estando aqui a falar com a diretora deste grande monumento, deste grande espaço, a doutora Maria de Jesus. Muito obrigado, doutora, por nos acolher aqui nesta sua casa. Muito obrigada, eu é que agradeço por terem-se lembrado de nós. Não poderíamos fazer um programa sobre a história de Portugal sem nos recordarmos também deste lugar que é o berço da família Bragança, não é? Exatamente. E que melhor espaço do que exatamente esta capela, que é de todo o complexo arquitetónico de Vila Viçosa, aquele que guarda mais memórias de todos esses momentos. Desde o momento inicial da instalação aqui nesta zona do Reguengo em 1501, até à decisão pelo último rei de Portugal, Dom Manuel II, já no exílio, de consagrar este espaço a um lugar de memória do que foi a Casa de Bragança ao longo dos séculos, como presença constante nos grandes momentos da história de Portugal. E o que foi a Casa de Bragança? Bom, a Casa de Bragança começa a norte. Fisicamente, como o nome indica, começa a norte, mas muito rapidamente passa a estar sediada aqui, logo no início do século XV. O grande obreiro da Casa de Bragança é também o responsável pela deslocação a sul. Estamos a falar de São Nuno de Santa Maria, do Santo Condestável. Como saberão, a Casa de Bragança nasce do casamento da filha única de Dona Novas Pereira com o filho mais velho natural do rei Dom João I. É deste casamento que vão nascer os 3 filhos que depois dão então continuidade a esta linhagem. Num primeiro momento, o duque Dom Afonso vive pelo norte, está em Chaves, está em Guimarães, em Lisboa também. Com o filho, então, é que passa a haver esta deslocação a sul. Em Vila Viçosa, onde São Nuno de Santa Maria já havia estado e doado, ao que tudo indica, a imagem que ainda hoje em dia é venerada como imagem de Nossa Senhora da Conceição. E o povo a proclama Rainha de Portugal. E porquê é que a Casa de Bragança terá escolhido Vila Viçosa? Bom, há circunstâncias históricas, políticas, mas também há uma escolha deliberada. Ou seja, do ponto de vista estratégico, Vila Viçosa está junto à fronteira com Castela, junto à estrada que liga o Reino de Portugal ao resto da Europa. Por outro lado, há uma circunstância familiar inesperada. Não é o filho mais velho que vai herdar o ducado, porque esse morre antes do pai, mas o segundo filho. E o segundo filho tinha herdado do avô Dom Nuno o condado de Arraiolos. Isto faz com que Dom Fernando, segundo filho, se desloque para sul, onde entretanto casa, constitui família, e quando o pai morre, já depois da morte do irmão mais velho, que não deixa descendência legítima, então continua por aqui. Mas continua, num primeiro momento, ainda sediado no castelo. O terceiro duque vive-se um momento muito difícil da história da Casa de Bragança. Ele é mandado matar por Dom João II,
dentro daquela lógica de concentração do poder político que exigia a cabeça, literalmente, dos que tinham também muito poder, e o Duque de Bragança era o mais importante nobre do reino, e, portanto, morre justamente em consequência dessa centralização exercida por Dom João II, e resulta na partida para Castela dos seus descendentes. A mãe, portanto, a viúva, envia os filhos para a corte de Isabela Católica para os proteger da ira do tio. No fundo, Dom João II era tio deles. É só depois da morte de Dom João II que, com a ascensão ao trono de Dom Manuel, que também era tio, que Dom Jaime, então, regressa a Vila Viçosa. E, provavelmente, nós estamos convictos que o jovem Dom Jaime, tinha 18 anos na altura, ao vir para Vila Viçosa, não gosta particularmente da Alcáçova do Castelo, que era um espaço antiquado, e resolve construir então um palácio à altura da mais importante casa nobre do reino, que tinha naquela altura sido restaurada. Portanto, Dom João II extingue a casa, extingue o título, e Dom Jaime, ao regressar, por indicação de Dom Manuel, volta então a ser reintegrado na autoridade e nos bens da Casa de Bragança, chegando ao ponto de se tornar o herdeiro da coroa. Enquanto Dom Manuel não tem filhos, sendo ele o sobrinho mais velho, é ele que vai ser o herdeiro da coroa de Portugal. E isso define a grandeza e a importância da casa, que é também plasmada na importância do edifício que é então construído. Começa a ser construído em 1501, ainda dentro de uma linguagem arquitetónica que tem muito a ver com o gótico, e vai depois evoluir então para, já com o V Duque Dom Teodósio, uma linguagem de inspiração italiana e já neoclássica. E esta capela vai sendo readaptada e renovada a cada nova obra e a cada intervenção. Quer dizer que este é o espaço que no fundo mais identifica todo o palácio, não é? Que vai marcando também as várias épocas de renovação ou de aumento do palácio. É mais aumento, porque, apesar de, obviamente, esse aumento implicar renovação, não há destruição. Oh, que interessante, isso é muito interessante. Num primeiro momento, digamos, no século XX, quando o espaço agrícola que era isto, transformado também em espaço de fruição do turista, havia a percepção de que nada do Paço Antigo existia. E depois descobrimos que não, está tudo cá, só que quando é feita esta passagem da zona mais antiga para a zona de inspiração neoclássica, tudo o que era conotado com uma época já fora de moda, digamos, passa a ter uma utilização agrícola. E, portanto, o espaço está cá, é o piso térreo do Paço, só que passou a estar com uma utilização muito mais pragmática e foi sendo conservado ao longo do... Eu normalmente digo, para as pessoas terem a percepção, o rei Dom Carlos nunca visitou a parte gótica deste edifício, porque lá estavam as talhas de azeite, as pipas de vinho e as sacas de trigo. Então não era próprio de um rei ir para essas zonas. Não fazia falta, não é? Claro, claro. Mas estava cá. Estava cá, e quando o museu é criado na sequência do testamento do rei Dom Manuel II, a fundação nasce exatamente por vontade expressa do testamento do último rei de Portugal, Dom Manuel, que, na plena posse da propriedade dos bens familiares, decide doá-las ao povo português. E, para cumprir essa vontade, é então criada esta figura. Nós somos a primeira fundação criada em Portugal com fins sociais, já havia outras, mas também culturais. Somos a primeira fundação também com fins culturais. Isso é interessante. Assim, em traços muito gerais, mas para criar apetite um bocadinho também a quem nos acompanha e nos vê lá em casa, o que é que se pode ver neste palácio de Vila Viçosa? Porque o palácio não é só o palácio, não é? Tem a tapada, é isso? Sim. O que é o palácio? O Palácio de Vila Viçosa é o complexo arquitetónico onde os Bragança viveram durante mais de 100 anos. Isto vai ser a residência quase permanente de vários duques entre 1501 a 1640. Em 1640, como sabem, o Duque de Bragança torna-se rei de Portugal, vai para Lisboa, e este espaço, que continua a ser propriedade da família, desde o primeiro momento, não é? Mas passa a ser muito menos utilizado, muito menos visitado. E isso vai formar um pouco daquilo que nós temos hoje em dia para mostrar. Ou seja, isto de alguma forma cristalizou em 1640. O edifício não tem muito mais grandes intervenções, tem uma intervenção pontual de Dom João V, que também se senta aqui nesta capela,
Tem depois também, lá está de novo, Dom João VI também, a iniciar uma intervenção aqui na capela, que é depois rematada já no século XIX. Mas o resto do complexo não é substancialmente alterado. Continua a ser a sede da Casa Agrícola e continua a ser o local eleito pelos Bragança para honrar os seus antepassados. Por isso temos o Panteão dos Duques, na Igreja dos Agostinhos, do outro lado do terreiro, temos o Panteão das Duquesas, no convento das Chagas, que hoje em dia está transformado em pousada, mas obviamente nem a igreja nem o panteão fazem parte dessa componente turística, estão resguardadas e continuam a estar diretamente dependentes da fundação, e há depois todo o enquadramento paisagístico que no fundo fundamenta a Casa Agrícola. Portanto, há a componente agrícola e, dentro dessa componente agrícola, um elemento fundamental desde a primeira hora, que foi a reserva de caça. A reserva de caça tem um poder muito grande ao longo dos séculos, não só um poder de criação de um espaço reservado para fins económicos, é uma reserva de caça para ser consumida. Isso também acarreta todo um poder sobre uma zona de terra que é vedada ao acesso exterior e, neste momento, a tapada continua a ser tapada porque é, eventualmente, um dos espaços mais bem preservados em termos de biodiversidade que existem em Portugal. E, por isso, a Fundação tem como responsabilidade manter a tapada tapada. Isso é muito bom. Ou seja, fechada. Fechada, claro. Mas isso é muito interessante. Então, é interessante nós percebermos que o palácio não é só o palácio, mas é o palácio, são as capelas daquilo que nós hoje conhecemos como pousada e como seminário, não é? E depois também o espaço da tapada. É um espaço muito grande. E o castelo. E o castelo também? O castelo também. E muito diferente. Sim. O que leva, talvez, dando algum espaço, alguns séculos, no século XXI, algumas dificuldades também na organização, na administração e na ligação entre todos os edifícios, não? É verdade. O Museu-Biblioteca, como nós o conhecemos, é composto por essencialmente 3 grandes espaços que estão abertos ao público, que é o Paço, que é aquilo que eventualmente todos imediatamente relacionam connosco, que tem depois também anexa uma coleção de carruagens com grande número de carros, temos cerca de 80 carros ainda aqui. Eu sei que foi muito falado a determinada altura que os carros tinham ido todos para Lisboa, não foram. Foram alguns, foi feito um protocolo com o Estado português e foram para Lisboa, sim, alguns, mas nós mantivemos aqui boa parte dessa coleção que está aberta ao público. Mas temos também o castelo. O castelo, que é o sítio de onde a vila nasce e de onde também a Casa de Bragança vem depois a ocupar o resto do território envolvente. E aí temos o Museu de Caça, que exatamente fala dessa relação antiquíssima com os recursos cinegéticos, e o Museu de Arqueologia, que evoca a presença humana no Alentejo desde tempos imemoriais, mas ao mesmo tempo também remete para uma paixão antiga dos Bragança, que sempre cultivaram as artes, que sempre cultivaram as letras, porque têm a percepção, desde o primeiro momento, que saber é poder. Claro. E, portanto, essa componente esteve sempre muito presente e, também por isso, nós temos grandes arquivos, não só o arquivo da Casa de Bragança, o que sobreviveu ao terremoto de 1755, temos que confessar, um grande arquivo musical, não infelizmente a Biblioteca Musical de Dom João IV, que se perdeu, lá está, no terremoto em Lisboa, mas mesmo assim, grande acervo, porque funcionava aqui uma escola de meninos cantores, desde o século XVI até à extinção das ordens religiosas, funciona uma escola de música, que no fundo funcionava um pouco como o seminário menor daquilo que é depois a grande escola de música de Évora. Portanto, aprendiam aqui os rudimentos e aqueles que entendiam depois seguir iam para Évora prolongar os seus estudos musicais. Portanto, há aqui uma grande biblioteca musical que também remete para essa necessidade de ter material. Claro, claro. E no momento seguinte temos a grande coleção pessoal de Dom João VI, que ele trouxe do Brasil, e temos as coleções musicais ainda, e aí já a música mais profana, de Dom Fernando II e dos últimos elementos da família real. Quer dizer que a família real também tinha muita propensão musical, tinha sensibilidade musical. Muita. Desde o primeiro momento houve sempre um grande acompanhamento e há um investimento grande na realização de nova música, não só para fins litúrgicos, sobretudo aqui em Vila Viçosa para fins litúrgicos, mas também depois para música profana. Há 2 músicas que todo o povo português conhece e que se calhar não tem consciência de que são
que todo o mundo conhece melhor e que não tem consciência que foram feitas pelo rei, não é? Que é o Adés de Fideles e o Povo Teu Somos ao Senhor, dois hinos do século XVI, que todo o mundo os canta, então cada um dá-lhe o título que quer, cada um diz que é sempre um autor desconhecido, mas nós temos alguma consciência de que não são assim tão desconhecidos, não é? Terão saído daqui. Agora é estranho, era um sítio tão pequenino, perdido, Vila Viçosa, Portugal, mandar música para o mundo inteiro, não é? Isso... Não era assim tão perdido. Não? Não era, não. E nós temos registros de que todos aqueles que entravam em Portugal por terra, claro que há uma longa tradição de toda a circulação ser feita por mar, mas por todos aqueles que vinham por terra, paravam em Vila Viçosa. E vinham apresentar cumprimentos ao Duque ou à Duquesa, até 1640, como é evidente. Sim, sim. A partir de 1640, essa lógica dilui-se e isso é que vai fazer com que essa memória se perca. A consequência última é o facto deste edifício, por exemplo, com toda esta carga histórica, com todo este peso que ainda hoje em dia conserva nas suas coleções, nos seus espaços, mas também nos arquivos e nas bibliotecas, entre as quais a Biblioteca Quinhentista do Rei Dom Manuel II, mas tudo isso acaba por ficar um bocadinho diluído na memória a ponto do edifício só ser classificado como Monumento Nacional em 1970. Meu Deus. Quando a esmagadora maioria dos edifícios, como sabe, são classificados em junho de 1910. Meu Deus, foi mesmo um esquecimento. E neste momento, doutora, o que é o Palácio? Falou há pouco nas dimensões sociais e culturais também, a partir da Fundação, é isso? Exatamente. O que é que a Fundação e o que é que o Palácio, digamos, que atividades tem na linha da dimensão social e da dimensão cultural? Bom, o Palácio, primeiro que tudo, é a casa da Casa de Bragança. E é essa a nossa missão, é contar a história dos Duques de Bragança, posteriormente Reis de Portugal, até à morte de Dom Manuel II. Mas, obviamente, que ao contar esta história, nós estamos a contar a história de Portugal. Claro, claro. São indissociáveis. E através dos objetos e dos edifícios, mas também de uma memória intangível, em alguns casos, é a memória do que aconteceu aqui, mas também do que foi feito pelos vários atores que protagonizam esta história, nós estamos a trazer todas as outras dimensões de que falou há pouco. Fala-se de política, mas obviamente muito também de tudo que tem a ver com a área da cultura. Aqui, muito música e literatura. São as duas grandes áreas de influência dos últimos membros da família real. Evidentemente que nós estamos abertos a visitas, estamos particularmente abertos a todos aqueles que querem aqui também fazer investigação, que querem aprofundar o conhecimento nas várias áreas que tocam não só a história dos edifícios, das coleções dos homens, mas também dos grandes acervos documentais que aqui conservamos. Estamos abertos também à formação a outros níveis, como seja das escolas, que muito nos procuram, de grupos de várias proveniências, universidades de terceira idade, etc. Temos ciclos de música, temos atividades, por exemplo, no Castelo, fazíamos atividades com os mais novos, em que justamente tentamos transmitir-lhes o que é o viver noutro tempo e em que é que o saber história pode... Porque essa ponta é fundamental. É muito interessante saber o passado, mas é importante perceber-se porque é que é tão importante conhecer o passado. Claro. Porque há que aprender com ele e tirar os ensinamentos que podem melhorar o nosso presente e, sobretudo, preparar o futuro. Muito bem, doutora. O tempo passa depressa, como se nota, quando temos alguém muito boa, palreante, não é? Palreante é comigo. No bom sentido da palavra, não é? Porque foi importante irmos aprendendo um pouco da história também aqui neste espaço. Claro que é um programa pequenino, então nunca pode contar a história toda, mas você, meu amigo e irmão, pode vir até aqui, a Vila Viçosa, ao Palácio Ducal, aqui onde poderá conhecer muito melhor este espaço magnífico. Aqui só está a capela e por esta maravilha que é a capela, imaginem só o que é o resto deste palácio, o que é a Igreja dos Agostinhos, o que é a Igreja, o Panteão das Duquesas, onde está agora a pousada. Toda esta terra é uma maravilha. Então não deixe de vir, não deixe de conhecer um pouco mais de Portugal, não deixe de conhecer o coração de Portugal, o sítio onde está a Rainha de Portugal, Nossa Senhora da Conceição, onde está a casa da grande família real, a família de Bragança. Muito obrigado por ter estado connosco neste programa.
um abraço muito grande e marcamos já encontro na próxima semana. Até lá, tudo de bom. Até para a semana, se Deus quiser, em Alianças com Santa Maria.